Diante de um cenário incerto na política e na economia brasileira, a união entre todos os municípios do estado para pensar políticas públicas com inteligência é fundamental. Uma oportunidade de conhecer as experiências exitosas, de avaliar modelos de gestões municipais que estão dando resultado. Essa troca de ideias é importante, é isso que a gente estava falando. Cada município está interligado um com o outro, porque um município pode ter o que eu estou precisando. E se eu não souber, e está aqui do meu lado. Exatamente. Eu acho que, além de conhecer, não só isso, é porque, assim, nós temos uma cultura, durante muitos anos, de individualismo dos municípios. É uma cultura que eu vou lá e tentar encontrar a solução para o meu município. O outro prefeito e os outros representantes do outro município. E nunca a gente pensa assim, o que é que a gente pode fazer na região. Existe esse conceito desse trabalho regionalizado, porque nós precisamos agora, diante da dificuldade financeira, racionalizar os nossos investimentos. Então, há muita coisa que é preciso trabalhar de forma conjunta. Não tem como trabalhar de forma individual, porque às vezes não tem nem escala. Só citar aqui um exemplo. Hoje, existe a política no passado de todos os municípios terem um matadouro público ou um abatedouro público. Praticamente quase todos vão ser fechados. Por quê? Porque não tem demanda, não há escala para poder ser autossustentável. E além da legislação, então é preciso pensar de maneira regional com um abatedouro que possa atender a um número maior de municípios e que aquela escala seja suficiente para ele se tornar viável economicamente. Então não adianta a gente colocar todas essas políticas em cima do município como se ele fosse obrigado a resolver todas de maneira com déficit na sua regulação e na sua ação. Tá certo? Então a municipalização precisa entender isso. O governo sabe muito disso. A Prece, agora, no último reunião de gestores públicos, agora que foi trabalhada agora pelo Sistema Verdes Mares, nós levamos uma proposta da Prece e também dos fazendários do Estado do Ceará, uma proposta ao governo do Estado, né, já que queremos trabalhar de cooperação. Então, qual é essa ideia? Naturalmente, nós estamos falando de questão econômica, né? O Brasil vive aí uma crise eterna, né? Agudizando em alguns momentos. O Estado do Ceará tem uma expertise muito grande, porque, apesar de todos os percalços nacionais, ainda é um Estado que é equilibrado do ponto de vista fiscal. E isso, naturalmente, através de muito trabalho, de gestões equilibradas, que chegou a gente ter ainda o Estado com o poder de investimento que tem, né, conseguindo honrar seus compromissos e tudo. E essa expertise, ela precisa ser passada para os municípios. Como? E aí foi que nós colocamos lá e provocamos o governador, o Camilo, que de forma, a princípio, já acatou a ideia. Nós iremos ter um novo momento com a secretária da Fazenda e também com o governador Camilo, agora no começo do próximo mês, tá certo? Onde nós vamos apresentar essa proposta de trabalho com relação à questão fiscal, Natália. O que é isso? Os municípios já mostraram que podem fazer um trabalho de cooperação importante, como foi feito na questão do PAIC, que eu acabei de falar para você, que é o plano da alfabetização na idade certa. O Estado, depois de 10 anos, no 11º ano, está mostrando aí índice de qualidade em relação ao que era no passado. Pronto, isso aí foi fruto de todo um trabalho, onde houve um diagnóstico, houve um monitoramento, onde houve uma avaliação, uma premiação e um reconhecimento. Então, essa sequência de atos levou a gente a ter hoje uma educação, ao longo desses últimos anos, de sucesso. Então, nós estamos propondo um caso semelhante com relação à questão fiscal dos municípios. Há uma cultura, né, principalmente nos municípios pobres, onde os gestores eles investem muito mais no viés político, quer dizer, ele ter um bom deputado estadual ou um bom deputado federal para trazer recursos para o município, do que investir na estrutura administrativa do município, dedicar mais tempo, melhorar a máquina, melhorar a sua arrecadação e tal, porque isso
quando você começa a melhorar a sua arrecadação, você vai importunar mais os moradores, cobrando mais impostos. Então, esse ciclo vicioso, para se quebrar, é preciso modificar essa estrutura, esse status quo. Como é que isso poderia acontecer? Então, essa é a nossa proposta, uma coisa semelhante, né, com essa questão do PAIC, né, onde a gente teria, a princípio, uma avaliação diagnóstica de cada município, né? Os municípios são diferentes, mas uma avaliação para ver né? Um raio-x, onde a gente pudesse avaliar a questão da estrutura de legislação, onde você puder a estrutura física, os recursos humanos, como é que as pessoas estão trabalhando naquela área, como é que hoje o perfil do município, como é que é a questão da educação fiscal do município, enfim, faria um diagnóstico desse município. Depois disso, nós teríamos um monitoramento com alguém da própria Secretaria da Fazenda, porque ele já tem capilaridade no Estado, com várias expertise para fazer isso. Expertise, conhecimento. E depois desse monitoramento, a gente teria um momento de avaliação, quer dizer, ao final de cada ano, a gente teria uma avaliação como é feito com o SPAES, certo? Isso. E essa avaliação você poderia medir através da lei de responsabilidade fiscal, ou através do aumento da receita própria, ou a questão do custo da dívida, enfim. Eu não sou da área da economia, mas sei que existem vários mecanismos que você pode fazer uma avaliação e parâmetros para poder comparar a evolução de cada município. E depois dessa avaliação, teria, da mesma forma que faz com o PAIC, né? Continuar em fazia continuamente e faria também uma premiação e reconhecimento. Eu acho que isso a gente poderia mudar, uma proposta de mudar essa conjuntura que está aí para um novo momento, onde a gente pudesse premiar os municípios que se organizam, quer dizer, ter mérito naquilo, né? Então, parte dos recursos que pode ser, Roberto, através aí o governo pode definir se é do FECOP ou de uma outra área, né? Dependendo do tamanho. Tem vários mecanismos, né? Que pudesse interferir, seria uma maneira da gente poder dar àqueles municípios que se interessam, que queiram crescer, que queiram se organizar, o governo pudesse premiá-los, como se assim faz na educação. E a gente teria, depois de um certo tempo, naturalmente, um município mais equilibrado, onde todos os outros índices, seja na educação, seja na saúde, naturalmente seria trabalhado. A gente faz isso só com a educação, por que a gente não faz com todo o recurso do município? Onde a gente pudesse trabalhar? Então, seria essa a ideia que a Prece e os fazendários estão levando ao governo do Estado. Espero que uma nova proposta de trabalho, que a gente mude esse status quo que a gente vive hoje no momento. Uma proposta ousada, né? Porque você falar de gestão, esse choque de gestão, como o senhor coloca, de ajustar as contas públicas. Imagine se eu não corrigir minhas contas dentro de casa, como é que eu vou corrigir a sua, né? Então, esse cenário que está aí, dessa proposição, nós estamos ensaiando alguns processos agora, pensando no futuro, pensando no Ceará Digital daqui a 4 anos. Nós começamos agora a fazer um processo através de uma empresa de gestão de documentos que foi implantada na Metropolitana, em Pacajus, e nós começamos a perceber a velocidade da gestão de documentos das grandes companhias, né? E ele veio provocou um piloto para a gente fazer isso. E nós estamos fazendo um piloto no Bolsa Família. E quando nós percebemos a gestão do Cade Único, que cada família tem lá 30, 40, 50 páginas de documento por pessoa. Cada vez que ela tem que vir, tem que imprimir, tem que rever aquele aspecto. E dentro dessa gestão de documentos, nós atraímos agora também o CDL, para não ter tanto tempo de cuidar de documentos. Um alvará de funcionamento, um alvará sanitário, uma anuência ambiental. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente e nós estamos falando de lixões. Quase toda a discussão nós estamos voltando a 20 anos atrás. Isso. E quando a gente pensa nesse projeto 2050, essa projeção dessa visualização, dessa construção, se a gente construir essas etapas desses ajustes fiscal, uma gestão de documento rápida com base de dados. Porque hoje, como nós estamos hoje na produção agrícola do Ceará, como nós estamos produzindo frutas, como nós estamos produzindo caju, a maior área de cajucultura, de frutas da América Latina é a cajucultura. Que tratos nós estamos dando à cajucultura? Agora acabou de chegar um navio de castanha. Como está
como está trabalhando a cajucultura mundial, como está reagindo o Vietnã, como está reagindo a Índia, como está fazendo a Costa do Marfim, o que é que eles estão fazendo? Nós temos o maior centro de genoma da cajucultura do mundo, está no Ceará, está lá na Embrapa. Então, essas ferramentas tecnológicas que a gente tem que pensar com os gestores, como o prefeito está colocando, e compensar aqueles que estão fazendo certo. Nós temos que fazer um tratamento diferencial. Hoje a universidade tem outro programa, se eu não me engano foi em General Sampaio, que foi desenvolvido um outro projeto chamado Educação Cooperativa. Ou seja, cooperar é todos chegar juntos. O que o prefeito está colocando é que nessa linha de chegada, todos os municípios chegam. E a educação cooperativa, ela traz exatamente esse processo que todos consigam alcançar. E quando a gente fala muito nessa discussão que fiz e olho para a universidade, há bem pouco tempo atrás eu estava na sala de aula ministrando aula, e a gente percebe o tamanho da perda desse aluno hoje, desse graduando que bem próximo vai ser um profissional. Então ele tem um vazio de intelectualidade, ele tem um vazio desse entendimento econômico. Nós não gostamos muito de PIB, nós não gostamos muito de estatística, só que toda a parte de direcionamento lá na gestão do município, ele precisa de dados. O pai que está aí, como prefeito referendou, tudo são bases de dados. Brejo do Santo agora apresentou uma escola belíssima com índice formidável, e a secretária de Educação disse que só usou as ferramentas que ela tinha lá. Agora precisamos, para a gente usar uma ferramenta, a gente precisa cuidar, precisa compreender como usá-la, né? E essa projeção do Ceará para 2050, é claro que nós melhoramos muito as rodovias, melhoramos, como eu falei, o cinturão digital, a bacia leiteira melhoramos, a cadeia produtiva da apicultura que vem fortalecendo uma das cadeias produtivas mais fortes. E o que o povo quer comer? Mel da caatinga. E o que é que tem no Ceará e no Nordeste? A caatinga, o velame, o marmeleiro, o bamburral, a jetirana, o mufumbo, o jiquiri, e todo essa habitat existente com conhecimento, com manejo, com genética, com conhecimento tecnológico e nutrição, a gente tem um tripé do desenvolvimento de um setor que hoje ele está já no PIB, ele está na balança comercial do Ceará. E pode vir outros, como foi a oiticica no passado, como é ainda a cera de carnaúba, como é a castanha de caju, mas nós podemos incrementar as cadeias produtivas nessa política de entendimento. Nós não precisamos cada município ter um entreposto de leite, nós não precisamos ter um entreposto de mel, mas como disse muito bem o prefeito, pensando no matadouro, pensando no hospital regional, pensando na agência de desenvolvimento agropecuária regional com as políticas biológicas e de controle sanitário, esse conjunto de fatores, aí a gente consegue pensar a economia de maneira, digamos assim, com mais habilidade social. Porque quando a gente olha os 50 anos do Brasil e 50 anos do Ceará, a gente fala que teve muitos saltos, mas quando disse o prefeito, quando mede, quando você puxa os números, aí você se assusta. E se não tiver esse braço direito que o prefeito tem colocado, a prece, esse sentimento de, eu não sei se premiar quem acerta e quem não acerta, que às vezes o prefeito não tem um profissional, não teve a possibilidade da escolha do profissional, ou não teve, como que ele vai atrair um secretário lá para Jucás, como ele vai atrair um secretário lá para Aiuaba, Salitre, já é assim, né? E, então, esse desafio de tê-lo, esses profissionais perto, e tem as pessoas que têm esse desejo imenso da gente transformar esse Ceará. Eu já vejo que, como disse aí, o prefeito colocou, nós já somos um expoente, a educação está bem, nós olhamos, eu lembro que há uns anos atrás, num bate-papo, a gente falando no Porto de Camusim, e um amigo aí, desses estadistas cearenses, disse, eu tenho vontade de desenvolver o mar, e hoje vê a pesca do atum, explodiu no Ceará, né? E isso nós falávamos isso em 2001, 2002, isso faz 17 anos, né? Então, esse planejamento, precisamos planejar, importantíssimo. É isso que eu ia também frisar, é importante também, o Ceará hoje está dividido em 14 regiões, né? É importante também conhecer o que cada região tem a oferecer para, a partir daí, lapidar, ou melhorar, ou direcionar exatamente para fortalecer essas regiões, fazer também com que as pessoas dessas regiões fiquem lá, produzam lá, né? Ganhem seu dinheiro lá, porque assim a gente acaba fortalecendo cada região, que é isso que o objetivo.
O governo, acabei de falar da lei da governança interfederativa, e o governo aprovou ano passado essa lei complementar, que é baseada no Estatuto da Metrópole, que é mais recente, e também o Estatuto da Cidade, que já é do início do século XXI. E nessa lógica que você está falando aí, que a gente está trabalhando, né, com relação às 14 regiões, existe um instrumento que é importante dentro dessa governança interfederativa, que são os planos de desenvolvimento urbanos integrados. Por que é preciso fazer isso? É aquela história que eu falei dos planos plurianuais dos municípios e das regiões. Então, seria interessantíssimo que a gente pudesse ter uma forma de uma discussão nessas regiões, de poder discutir um plano plurianual de cada região dessa, porque só assim a gente poderia projetar e planejar para os municípios e para o Estado uma convergência de ações, de potencialidades que são diferentes, de dificuldades que possam ser semelhantes. Então, a gente teria condições de poder trabalhar os poucos recursos que a gente tem para investir em coisas que estejamos todos nós, município, região e Estado, olhando para o mesmo lugar. Tá certo? A nossa região lá que eu vivo é a região Centro-Sul, ou CET está inserido nessa região. E eu estava vendo os dados, nós somos muito semelhantes. O Estado do Ceará representa um pouco mais de 4% da população do Brasil e representa 2% do PIB. A nossa região é mais ou menos semelhante em termos de estatística com relação à nossa região com relação ao Estado. Nós temos em torno de um pouco 4,5% da população, mas só temos 2 ponto alguma coisa por cento do PIB também, é uma coisa muito semelhante. Eu achei essa coincidência toda. Característica interessante. Característica aqui. Então, a gente vive numa área diferente. Então, o governo tem que pensar para esses lugares diferentes, de maneira diferente, como a região do Inhamuns e tal, porque o capital privado, ele já vai naturalmente para aqueles lugares que dão mais retorno. Então, o governo tem que pensar, e esses planos, plano de desenvolvimento urbano integrado das 14 regiões, eles poderiam dar um norte e um direcionamento muito importante para o desenvolvimento do Estado do Ceará, e a gente pudesse pensar de forma coletiva, porque só assim muitas coisas a gente poderia. Eu vejo com muita preocupação, às vezes eu vejo ele da área da agricultura e do desenvolvimento econômico, muitos municípios, às vezes pequenos, né, que recebem um recurso para fazer um abatedouro público. E eu fico pensando que ali, numa grande proporção de vezes, vai ser desperdício de dinheiro, porque daqui a pouco o abatedouro já não está funcionando de maneira adequada, porque não tem escala, não tem recurso para manter, é caro para manter, tá certo? Então, a gente tem que repensar isso, sabe? E essas discussões, até para poder a gente convencer os nossos parceiros prefeitos, a gente precisa discutir num momento coletivo, para que a gente possa socializar as informações, possa socializar os números, né? O Ceará vive um grande desafio, né? Nós temos aí uma geração neném, que essa geração que nem trabalha nem estuda, em torno de quase 677 mil jovens que vivem nessa situação. Quais são as políticas que nós vamos fazer? Se a gente vai fazer, então o Estado vai fazer. Então nós precisamos saber, os municípios, a nossa região precisa saber, porque a gente precisa, o pouco recurso que eu tenho, eu preciso colocar direcionado naquele compartilhar também. Compartilhar naquele rumo, tá certo? Quer dizer, nós temos um desafio muito grande de diminuir a pobreza extrema, né? Esse não é um problema, a pobreza extrema que vinha caindo até 2016, voltou a crescer. Então, nós precisamos intervir. Como é que nós podemos intervir? Será que os prefeitos, os nossos secretários, estão todos habilitados a trabalhar nessa área? Então, nós precisamos dessa junção do pensar regional, para que a gente possa, e também da parceria do governo do Estado para a gente construir isso junto, tá certo? Vai ser fundamental, né? A gente poder ter esse conjunto de ações.
Eu pelo menos vislumbro que o nosso governador Camilo, eu vejo nele uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, tem o poder e a capacidade de ouvir, né, os gestores, as pessoas, e isso aí eu acho que é uma característica boa de um governante, poder saber ouvir, né, os reclames que a gente coloca diante dos municípios, e eu vejo que a gente tem uma expectativa muito boa com a discussão do Ceará 2050, de repensar esse estado de uma maneira diferente. Com certeza. Vou ter que fazer então a nossa segunda pausa. Daqui a pouquinho então a gente volta. Apoio Cultural Via Direta.